Pai, assim como foi nos cultos da manhã, eu te peço, Espírito Santo de Deus, usa essa palavra, Pai, para falar conosco. Tua palavra diz que a sua palavra é uma espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito, bem como juntas e medulas. Então divide e discerne, Pai, entre nós, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus. Que todo coração de pedra seja transformado em um coração sensível a ouvir e receber da sua voz, Senhor, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que vem para roubar, Pai, essa palavra, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Toda ansiedade, situação que aconteceu antes do culto, preocupação pelo dia de amanhã, Pai, nós te pedimos que seja cancelada, Pai, e te pedimos que o teu shalom, a tua paz venha sobre nós, sobre esse ambiente, em nome de Jesus, Pai. Que a tua glória seja derramada nesse ambiente, que nós venhamos a ter, Pai, experiências sobrenaturais, Pai, com a glória nesse lugar. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, fala aos nossos corações, Pai, envia os teus anjos, os teus ministros para esse lugar, em nome de Jesus, e repreendemos mais uma vez todo o intento das trevas contra esse culto, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda Jesus. E deixa eu perguntar antes, né? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Se for o seu caso, dá um tchauzinho no seu lugar. Ó, que legal, uma salva de palmas a Jesus. Fica com a mãozinha levantada, vocês vão ganhar um presente, tá? Sejam muito bem-vindos. Pessoal, lá do Welcome Team vai entregar um presente para vocês. Você que está do lado dessa pessoa, levanta aí rapidinho, cumprimenta essa pessoa. Fica com a mão levantada aí, por favor, cumprimenta essa pessoa, fala que bom que você veio, seja bem-vindo, tá? E a gente fica muito feliz com a sua visita, e depois a gente quer receber vocês lá no fundo para falar um pouquinho das atividades da igreja, para realmente você esteja inserido. Glória a Deus. Vamos lá então. Para quem trouxe Bíblia, não, eu já falo o versículo aqui. Vamos começar com o começo. Deus, quando Ele criou o homem, Ele criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Quando a gente parte desse pressuposto que foi segundo a imagem e semelhança de Deus, nós entendemos que o homem recebeu atributos e características do próprio Deus. Ou seja, aquilo que Deus é, Deus transferiu para o homem, fazendo, como criatura. Quando a gente entende esse princípio, nós entendemos então que o homem, ele nasceu, ou melhor, foi criado em perfeição. Ou seja, não tinha falha, não tinha problema, e da mesma forma a mulher, porque a mulher veio de Adão, do homem ali que era perfeito. Então ambos, eles foram criados em um ambiente, em uma situação de perfeição. Porém, também é verdade, nós sabemos que após a queda, houve um processo de corrupção, de deteriorização do homem, do ser humano, tanto do homem, quanto da mulher, quanto da natureza. Por exemplo, quem aqui, e agora eu quero que você seja muito sincero, já falou, essa semana eu vou começar a comer saudável. Aí você foi no mercado, se empolgou, comprou beterraba, cenoura, cebola, tomate, verdura. E hoje faz praticamente 4 meses que essas mesmas verduras e legumes estão na sua geladeira, tipo assim, ó, tudo torto, seco. Quem já fez isso? Sejam sinceros. Provavelmente você já fez isso. Tá chorando lá, a cenourinha tá desse jeito assim. A cebola que eu falo, a cebola, misericórdia, você coloca na geladeira, parece que ela prospera, ela até brota e cresce, mas enfim. Ou seja, um dia aquilo foi bom, aquilo estava em perfeito estado, mas com o tempo e com o processo foi estragando, foi deteriorando, assim como o ser humano foi após a queda do homem. E aí, a Bíblia nos fala, na carta aos Gálatas 5,19, o seguinte: que pela queda do homem, por toda essa situação, algumas características que não são de Deus surgiram na humanidade. Características essas que são totalmente opostas àquilo que o próprio Deus criou para cada um de nós. Ou melhor, almejou que nós fôssemos. Que é Gálatas 5,19, que diz que as obras da carne, ou seja, aquilo que é totalmente contrário ao que Deus quer para as nossas vidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Quem concorda que é muita coisa ruim? Levanta a mão. Quem aqui antes de conhecer o Senhor Jesus já praticou algo assim? Também levanto minha mão. Então, por que isso? Porque foi o processo de corrupção do ser humano. O processo de corrupção do ser humano gerou isso em nós, essa natureza que desde criança, não precisa ninguém ensinar a fazer o mal, o ser humano já nasce com isso. Porém, também é verdade, em contrapartida, que
A partir do novo nascimento, a partir do momento que você entrega a vida para Jesus, você reconhece Ele como seu Senhor e Salvador, e você decide viver uma nova vida, é da vontade de Deus que você corte desses frutos, você destrua esses frutos e comece a gerar, ou melhor, essas obras, e comece a gerar fruto, ou melhor, o fruto do Espírito. Fala para quem está do seu lado, gere o fruto do Espírito. Agora fala para outra pessoa a mesma coisa. Só para dar tempo para eu tomar água. Muito obrigado. E aí, eu quero que você entenda, eu vou usar um exemplo que eu usei de manhã também. Quem aqui gosta de mexerica, levanta a mão. Quem gosta de bergamota, levanta a mão. E agora, a melhor enquete que eu fiz de manhã. Quem aqui gosta de poncã? Mas aqui, quem fala pocã, levanta a mão. Sinto lhes dizer, amados irmãos, mas segundo o dicionário é poncã. Mas por que eu estou falando isso? Porque era uma discussão eterna lá em casa. Sempre quando eu falava para a Carla, amor, quer uma poncã dela? Não é poncã, é pocã. Mas só para dizer, tá? Não é nada pessoal com vocês, é aqui, tá brincando. Mas é poncã, tá? Poncã. Mas nada a ver. Por que eu falei isso? Porque a poncã é um único fruto, só que ela tem diversos gominhos, certo? Você pega o fruto e aí você, ou é daquela pessoa ou não, que tira todas as fibrinhas, tira toda a casquinha, tem toda a paciência, ou você é aquele que come com semente tudo e Deus abençoe, né? E aí esse fruto tem diversos gominhos. Então imagine que o fruto do Espírito, porque a Bíblia não fala os frutos do Espírito, fala o fruto do Espírito, é um, mas com diversas bipartições, né, vamos colocar dessa forma, que são, Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí no versículo vai falar que contra essas coisas não há lei. Ou seja, nós vimos anteriormente que tem características que são totalmente opostas a essa. São características que, pela maldade na humanidade, são geradas, mas que é da vontade de Deus que elas sejam extintas, mortas, e que esse fruto comece a ser gerado em nós. Então imagina que antes você era uma árvore que só produzia essa podridão. Imagine que é um fruto podre também, não é necessariamente fruto, mas frutos podres. Só que quando você conhece Jesus, você é podado, mudado, transformado para que você gere esse fruto. Amém? Amém? E dentre esses frutos aqui, eu quero falar especificamente de um, porque esse é uma das características mais citadas do nosso Deus. É uma das características que só na Bíblia, varia de versão para versão, mas geralmente é citado em torno de 400 vezes, que é o termo benignidade, mas que no hebraico dá a ideia de misericórdia. Fala para quem está do seu lado, misericórdia. Eu sei que é até um jargão crentez, né? Acontece alguma coisa, misericórdia. Mas tudo bem, a gente tem que entender que essa palavra misericórdia, ela é muito importante na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com as pessoas. Amém? Sempre quando a gente cita aqui e fala da raiz do hebraico, não é para complicar, mas é para trazer um contexto que muitas vezes a nossa língua português, por ter uma origem latina, ela não traz toda a complexidade que foi o hebraico, né, que foi um dos primeiros idiomas da humanidade. Então, o hebraico ele usa símbolos, imagens, números, letras, enfim, faz todo um processo com coisas concretas para que nós venhamos a entender o significado daquilo. E a palavra benignidade, não vou falar aqui exatamente como que é, porque eu não falo hebraico, né, obviamente, mas é como se fosse rajamim, né, como se fosse a origem dessa palavra, que ela nos traz uma introdução, ou melhor, uma inserção que é um útero. Fala para quem está do seu lado, um útero. Útero de mulher mesmo, tá? Então a palavra misericórdia, se você pegasse no hebraico e pegasse a palavra em português, você veria um útero e a palavra misericórdia. Mas o que tem a ver misericórdia, útero? A Bíblia fala um seguinte versículo para a gente entender. Ainda que a mãe se esquecesse da criança que mama no seu seio, ainda assim o Senhor não se esqueceria de ti. Ou seja, qual que é o contexto? E se você quiser anotar para ver depois, esse texto é Isaías 49:15, né? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre, mas ainda que viesse esta esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, a palavra misericórdia, ela está totalmente vinculada com o amor que uma mãe tem pelo seu bebezinho. Quem aqui é mãe? Quem aqui entendeu melhor o amor de Deus por você depois que seu filho nasceu?
Porque provavelmente é um amor assim que de verdade, é algo milagroso, é algo dos céus realmente. Então, aqui a Bíblia está nos colocando e nos mostrando que a misericórdia de Deus, que Ele exerce sobre as nossas vidas, é semelhante ao amor de uma mãe pelo seu bebezinho, pelo seu filhinho. E ainda o profeta Isaías coloca, e ainda que uma mãe viesse a se esquecer, Deus não se esquece de nós. Amém? Então, tendo em vista a importância dessa palavra, tendo em vista que é um atributo do nosso Deus, tendo em vista que é algo que Deus quer que nós geremos também, porque é um fruto, ou seja, você é como uma árvore bem plantada, junto às correntes de água, que vindo o tempo da seca, enfim, Salmos 1. Nós também devemos gerar esse fruto, ou seja, fala para quem está do seu lado, você precisa gerar misericórdia. Agora vira para outra pessoa e fala, mesma coisa, para eu tomar água. Maravilha. Então, a misericórdia ela tem que ser presente, e esse entendimento tem que estar presente nas nossas vidas. E aí, Deus ele nunca vai te pedir algo que Ele não te entregou antes. Então, em primeiro lugar, você recebe misericórdia da parte de Deus, para depois exercer misericórdia. Então faz assim, igual eu estou fazendo aqui, depois eu viro para esse lado. Em mim e através de mim. Agora para essa galera aqui. Em mim e através de mim. No reino dos céus funciona dessa forma. Primeiro você recebe, você é abençoado com aquilo e aí você transmite. Amém? Então a misericórdia de Deus, ela nos encontra a partir do momento que antes, ou melhor, no período que você conhece Jesus, você tem aquela, sabe, quando vira a chave e você fala, meu Deus, eu sou a pessoa mais perdida do mundo. Você percebe que a tua vida está errada, você percebe que a sua forma de pensar, você percebe, você sente o pecado. Com quem aconteceu isso? Você percebe, é tangível assim, você fala, meu Deus, como eu não sabia que isso era pecado, como eu não sabia que isso desagradava a Deus. Só que chega um momento onde a misericórdia de Deus ela te alcança, que você se torna consciente. A Bíblia coloca que é como se escamas caíssem dos seus olhos e você tem a revelação de Jesus, você tem a revelação que Ele morreu por você, que Ele morreu no seu lugar, e aí essa misericórdia, ela te alcança. E quando essa misericórdia te alcança, você consegue entender o tamanho e a dimensão do amor de Deus sobre a tua vida. Uma das estratégias das trevas é desde criança, desde jovem, ou melhor, desde o ventre, acabar com sonhos, com propósitos, com projetos. É sempre atacar no estado mais frágil de debilidade. Por exemplo, a gente tem desde os tempos de Jesus, Moisés e até os dias de hoje, o aborto nada mais é do que uma forma de justamente acabar com os propósitos desde a raiz, desde do estado mais sensível, amém? E aí, passa pela infância, muitas vezes com, infelizmente, abuso, separação dos pais, problemas, enfim, diversos, para que Satanás, como se fosse uma inserção dentro da pessoa de uma raiva, de uma ira, de uma revolta contra Deus, para que essa pessoa, ela viva presa nisso. Só que quando a misericórdia ela te encontra, você é liberto de tudo isso. Amém? Amém? E aí, depois que você tem encontro com a misericórdia, você passa a se tornar... Imagina que você estava num estado de letargia, você estava dormindo. Quando você tem um encontro com a misericórdia, você se torna consciente. É como se você acordasse. E literalmente é isso, né? Você estava morto nos seus pecados e você nasce no Espírito, né? Você entregando a sua vida para Jesus. E aí nesse processo, a misericórdia ela age não como um pretexto para pecar. Quem aqui, né, não vou pedir para levantar a mão, mas já ouviu ou mesmo já falou, não, mais para frente eu me conserto com Deus e eu acerto as coisas. Não, mas amanhã eu faço porque as misericórdias se renovam a cada manhã, como diz a Bíblia. E vai deixando, e vai deixando. Só que chega um momento em que essa misericórdia talvez não se renove. Você nunca sabe quando vai ser o seu dia. Amém? Lamentações 3:22 diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E quando você entende essa misericórdia sobre a sua vida, você para de pecar. Ou melhor, ninguém aqui vai ser santo até a volta de Jesus no sentido de não errar. Todos nós estamos passíveis do erro. Mas é num quesito de você escolher pecar. É diferente. João... Eu acho que é a 1 João, primeira carta de João, ele fala o seguinte, aquele que permanece no pecado, aquele que continua pecando, esse é do
Diabo. Fala para quem está do seu lado. É do diabo. Tem uns que falam, cara, com medo de falar do diabo, mas a Bíblia fala isso, que aquele que continua pecando, vez após vez, com consciência, é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Então a misericórdia, ela jamais pode ser um pretexto para que você continue no erro, jamais pode ser um pretexto, eu vou errar, mas Deus vai me perdoar, Deus conhece meu coração. Essa é talvez a frase que mais vai ser falada quando tiver um encontro com Jesus. Mas o Senhor conhece meu coração. Eu conheço, mas... Estou brincando, né? Não posso falar isso, não está na Bíblia, enfim. Mas a grande questão é, a misericórdia não pode ser usada de pretexto para que o pecado aconteça. Amém? Ao contrário, ela tem que nos constranger para que o pecado não aconteça. Amém? E aí, glória a Deus. Você recebeu misericórdia, você recebeu isso da parte de Deus, você entendeu que você é perdoado, você está no processo. E aí chega o momento em que a misericórdia que você recebe é a misericórdia que você tem que transmitir para outras pessoas. Jesus, ele nos ensina que, em Mateus 10:8, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Ou seja, se você recebeu misericórdia, o que Deus espera de nós? Que nós demos misericórdia. E aqui eu vou exemplificar com um filme que talvez você já tenha assistido, mas eu acredito que quando a gente tem uma figura, né, fica muito mais claro. Esse filme, quem quiser saber depois, me pergunta o que eu falo. Mas conta basicamente a história de um jovem que vivia com a mãe. O pai dele não morava com ele tinha um péssimo relacionamento com o pai. Na verdade, ele tinha ódio, ira, raiva do pai. Era bem triste mesmo a situação. E aí chega no momento em que esse jovem tinha ali perto dos 17, 18 anos, e ele era bem, sabe, tipo, mala, assim, ficava jogando videogame o dia inteiro, não queria saber nada com nada. E a mãe dele dá um ultimato nele e fala o seguinte, ou você vai procurar um trabalho e morar nessa casa, ou hasta luego. E aí ele vai, né, com a maior vontade do mundo, tô brincando, vai lá e vai procurar trabalho, vai num lugar, enfim, vai para outro. E aí nesse outro lugar que ele vai, é uma empresa de equipamentos de academia, daí tem um senhor lá que ele é cristão, e aí ele dá uma oportunidade para ele, contrata ele. E aí ele vai naquela maior boa vontade, né? Vai indo lá no trabalho, enfim. E esse senhor que é cristão, indiretamente, ele começa a fazer um processo de discipulado com ele, sem que ele saiba. Ele leva ele para o trabalho, ensina, fala algumas coisas, ministrando ele, mas sem ele saber. Ele tem um grupo onde ele se reúne com outros homens e jovens ali para discipulá-los. E aí vai acontecendo o processo, esse menino vai tendo a revelação que, poxa, realmente eu preciso de mudança, a vida não é desse jeito que eu estou pensando, enfim. E aí, ele, em um determinado dia, está no local de trabalho e o pai dele, que o abandonou, chega no local de trabalho porque ele trabalhava em uma outra transportadora, em uma empresa transportadora, e ele chega até lá. E aí ele fica revoltado, tem uma reação assim, bem, bem pesada mesmo, e aí esse chefe dele vai conversar com ele, ministra ele, enfim, até que chega um momento que esse jovem vai para casa, começa a orar, falar com Deus, fala, Deus, meu pai fez isso, mas eu perdoo, enfim, daí é um processo muito legal, gente, assim, tem alguns filmes cristãos que você começa a assistir, tipo, é super previsível, né, mas esse é muito legal mesmo, vale a pena. E aí, ele perdoa o pai dele, é um processo de perdão, e aí, continua o filme, aí chega um determinado momento em que ele está em uma dessas reuniões de discipulado, e esse senhor que é cristão e é o dono da empresa, ele tinha um filho, da mesma idade dele. E aí, esse filho desse senhor morreu atropelado por um homem bêbado. E aí, obviamente, ele ficou muito mal, né? O senhor que era o dono da empresa ali, que era cristão, ficou muito mal. Antes, na época, né, quando o filho dele morreu, ele não era cristão, ele se converteu no processo. E ele ficou com muito ódio, muita raiva desse cara que matou o filho dele. Enfim, foi todo um processo. Até que ele se converte, vai até a cadeia, perdoa esse homem que matou o filho dele e começa a discipular o cara que matou o filho dele. Pense, começa a discipular, indo lá toda semana. E aí, um dia eles estão em uma reunião ali, e esse jovem está conversando com um cara ali, falando, puxa, né, o senhor... Eu quase falei o nome do senhor ali, você já vai sacar quem que é. Mas ele tinha um filho quase da minha idade, né, ele foi atropelado por um homem bêbado. E aí esse senhor com quem ele está conversando, ele balança a cabeça e fala, eu era homem bêbado. Então, analisando, esse senhor, que era o dono da empresa, ele perdoou esse cara que matou o filho dele, discipulou,
e naquele dia ele fazia parte do grupo de discipulado, ou seja, de amigos. Ou seja, por que eu falei um caso tão extremo? Isso é um exemplo claro da misericórdia. E muitas vezes a gente olha isso para um caso tão extremo e fala, eu jamais. Mas em contrapartida a gente não olha o que Jesus fez por nós. Que no nível que nós estávamos, do jeito que nós estávamos, a Bíblia fala que por um justo, alguém até se animaria a morrer. Mas por um pecador, ou seja, a Bíblia tem diversos versículos e citações que fala, Deus prova o seu amor por nós, tendo Ele morrido, nós ainda sendo pecadores. Então, ou seja, por que eu usei um exemplo tão extremo? É porque não precisa ser algo tão grande, mas nas pequenas coisas, muitas vezes, a gente não demonstra a misericórdia que nós recebemos de Deus. Mais um exemplo? Quem é mulher aqui gosta de fazer um café da tarde, uma janta e convidar amigos? Levanta a mão. E arrumar uma mesa bem bonita. Levanta bem a mão para a gente anotar aqui e jantar lá na sua casa. Legal. Então, pense no caso hipotético. Até você que não gosta de receber ninguém, que você é meio... Enfim, imagine o caso hipotético. Você vai lá na van, você compra uma toalha branquinha, bonita, maravilhosa, umas taças, tudo bem bonito. Vai no Jacomar, estou fazendo propaganda, está gravando, né? Vai no Jacomar lá, compra um suco de uva, faz a mesa linda assim, você vai receber uma amiga sua. Para ficar tipo que nem filme americano, assim, aquela sua amiga do tempo de escola. Isso só existe lá, né? Aqui, sei lá quem tem amigo do tempo de escola. Eu tenho, mas... E aí, sua amiga vai lá, vocês estão conversando, e aí, de repente, a abençoada da sua amiga derrama um suco de uva na sua toalhinha branca que você comprou na van. Opção A, você vai falar assim para ela, o que você fez? Eu comprei na van, paguei, meu Deus. Opção B, não tem problema, eu nem ia usar mais essa toalha, tá tudo bem, relaxa. Quem faria a opção B, sinceramente? Levanta a mão, eu faria a opção B. Tá tudo bem, relaxa. Só que, em contrapartida, se não fosse a sua amiga e fosse o seu marido que tivesse derrubado, o que ia acontecer? Ih, esse riso aí não é bom sinal. Terceira Guerra Mundial, irmãos. Terceira Guerra Mundial, você não toma cuidado. Ou em contrapartida, eu falei pra Carla, né, pra não ficar tipo só julgando de causa própria aqui pros homens, né. Imagina que sua esposa raspou o carro lá. Misericórdia, enfim. Imagine se fosse o contrário. Se fosse outro homem ou amigo seu que tivesse raspado o carro. Não, relaxa, o polimento sai. Tipo, ia ser mais ou menos essa pegada, né. Ou seja, muitas vezes a gente demonstra misericórdia com quem é de fora do nosso seio familiar, mas com os de dentro a gente não demonstra misericórdia, a gente é implacável, a gente é juiz, a gente quer julgar, a gente toma um local onde a misericórdia ela não opera, onde a misericórdia é para com os que são ou o cônjuge, ou os filhos, ou os pais, tios, avós, qualquer coisa é situação para você, meu Deus, causar uma guerra. Sendo que, se a gente aplica esse princípio da misericórdia e da paciência que Deus tem com a gente, quanto mais seria nós com aqueles que estão ao nosso redor, com os da nossa casa. Amém? Amém? Deus está falando com alguém? Comigo falou muito. É porque é isso, gente. Muitas vezes a gente só quer receber de Deus, a gente só quer receber dos outros, mas quantas vezes nós estamos dispostos a entregar isso? A Bíblia ela fala que do nosso interior, né, Jesus falando para a mulher ali no poço, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, nós não podemos ser cisternas, ou seja, poços que a gente só recebe, mas tem que fluir através de nós. O amor de Deus, a misericórdia, a graça de Deus tem que fluir através das nossas vidas. Outro exemplo, no seu trabalho. Às vezes você está em uma situação onde o seu superior ele exige um nível de entrega seu, que talvez você não precisaria repassar para quem está abaixo de você, se você tem um cargo, ou mesmo no mesmo nível assim. Mas por não exercer misericórdia, não, se estão fazendo isso comigo, eu vou fazer isso com quem está embaixo então, com quem está do meu lado. Sendo que talvez você pudesse reter aquilo e aquela pessoa não precisasse passar pelo que você está passando. Isso também é exercer misericórdia. Ou, ainda, na área financeira. Eu sempre conto esse exemplo, teve uma época que eu e a Carla, a gente estava tão ruim financeiramente, que eu só percebi quando fui fazer um plano de celular que não aprovou. Um plano de celular de R$29, porque o meu nome estava negativado. E aí foi todo um período, algo que Deus fez, a gente vendeu o nosso carro, conseguiu pagar as contas, foi glória a Deus, assim. Aí quando eu terminei de pagar a última, que eu paguei o último boleto, falei, glória a Deus, agora sobrou um dinheirinho, veio mais uma conta. Ai, meu Deus do céu. Mas foi todo um processo.
Só que naquele mesmo período tinha uma situação em que uma pessoa ela me devia dinheiro também. Ela me devia ali de algo que eu tinha vendido, porém ela também não estava numa situação muito boa. Ela tinha sofrido um acidente, tinha sido uma situação complicada para ela também. E naquele momento o Espírito Santo me ministrou sobre a misericórdia. Se eu podia suportar aquele dano, por que não exercer misericórdia? Se eu podia, ou seja, não precisaria necessariamente daquele dinheiro para aquele momento, porque eu já tinha pago as contas, por que não exercer misericórdia e ajudar aquela pessoa que estava em dificuldade? Então a grande questão é justamente isso. Muitas vezes nós só queremos receber, mas quando é a nossa vez de exercer ou entregar, a gente retém. E eu tenho certeza que não é a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus é, da mesma forma que nós recebamos, nós sejamos um canal de Deus aqui na terra. Salmos 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ou seja, cada um de nós, aponta para quem está do seu lado, fala assim, ó, você é uma porta nessa terra. Ou seja, cada um de nós é uma porta nessa terra para manifestar a glória, o amor, a redenção que tem em Jesus Cristo. Então, quando você exerce misericórdia com a sua família, com aqueles que estão ao seu redor, com aqueles que estão no seu trabalho, você pratica aquilo que Deus fez sobre a sua vida. Amém? E agora outro ponto, Isaías 42, 3. Vamos ler juntos. Isaías 42, 3. 1, 2, 3 e... E obviamente aqui a gente chega no nosso contexto como igreja. Nós somos uma família de famílias, né? Nosso pastor sempre fala isso. E só uma enquete rápida. Quem nasceu na Fazenda Rio Grande, levanta a mão. Quem nasceu em Curitiba e veio para a Fazenda Rio Grande, levanta a mão. Quem nasceu em outro estado e veio para a Fazenda Rio Grande. Quem nasceu em outro país e veio para a Fazenda Rio Grande. Quem é de outro mundo e veio... Tô brincando, tem uns que é meio estranho, meio... Vamos deixar, né, tranquilo, assim, a Bíblia fala que a gente não é desse mundo, né, mas nem por isso. Mas a grande questão é que vai ter atrito, vai ter diferentes culturas, diferentes comportamentos, diferentes níveis de tratamento, de caráter, é normal. Na sua família duvido que não tenha atrito, duvido que você nunca tenha tido um atrito com, sei lá, primo, por mais que isso não deveria acontecer, né, mas acontece. Nós somos seres humanos em um processo de melhora contínua. A Bíblia fala que nós temos que amadurecer segundo o varão perfeito que é Cristo Jesus. Então todos aqui estão aptos a estar num processo. Só que qual que é a grande questão? A grande questão é que muitas vezes a misericórdia entre nós não é suficiente. Em que sentido? Quando o texto fala aqui, e não esmagará a cana quebrada, está falando de Jesus, é legal porque até Pedro, né, o simbolismo do nome dele anterior, de Simão, tem a ver com caniço, né? Fala para não esmagar a cana quebrada, ou seja, se um irmão errou, falhou com você, cometeu algo, ao invés de você pisar e piorar a situação, julgar a pessoa, mas, sabe, deixar a pessoa mal, por que não estender a mão? Por que não carregar a segunda milha? Amém? Faz sentido? É triste, gente, é triste. A gente viu tantas coisas acontecendo nos últimos tempos. Na igreja no Brasil, é um período onde Deus ele tem abalado a igreja brasileira, porque eu creio também que é um tempo de avivamento, amém? E para que haja avivamento, tem que ter a purificação, é um processo. Mas, que triste, quantas pessoas se alegrando em ver problema, em ver situação na igreja, em ver escândalo, comentando, repostando. E misericórdia, irmão, se você é uma dessas pessoas que se alegra com isso, eu tenho certeza que Jesus não se alegra. A Bíblia fala, e Jesus fala, os escândalos vão vir, é inevitável que os escândalos aconteçam, mas ai por meio de quem virão os escândalos. Mas aí que está o ponto, quem vai julgar é o próprio Deus. Nós não temos que ter esse papel de juízes, de não, deveria ser assim, enfim, essa é uma tendência do ser humano. Só que não esmagará a cana quebrada. Fala para quem está do seu lado, não esmagará a cana quebrada. Ou seja, tenha misericórdia do seu irmão, tenha misericórdia daquele que é mais fraco na fé. Em que sentido? Só para deixar claro, porque Paulo ele explica isso de uma forma muito interessante, Pedro também fala isso, que quando você começa na caminhada cristã, o seu nível de entrega, o seu nível de busca a Deus, o seu nível de, enfim, ele vai determinar o seu crescimento no reino, e uma das formas de crescer no reino é servindo.
Então a idade espiritual, ela não é medida pela idade cronológica, amém? Tendo em vista isso, quando você percebe que tem um irmão que ainda não tem uma maturidade em determinado assunto, em uma determinada situação, você vê que ele comete um erro contra você ou contra outra pessoa, em vez de você condenar e julgar, por que não ajudar? Por que não exercer da mesma misericórdia que você precisou quando você estava começando? Da mesma misericórdia que você precisou quando você errou no começo da sua conversão, que você não sabia que aquilo era errado. Então o que Deus pede de nós é que, da mesma misericórdia que você recebeu, você a entregue. Alguns cultos anteriores, o presbítero Lucas ministrou sobre o servo incompassivo, que é uma das parábolas, que fala a respeito de um senhor que foi ajustar dívidas, a dívida de um servo. E esse servo, ele tinha uma dívida impagável. E obviamente, trazendo para nós, o servo que tinha dívida impagável somos nós. E aí esse servo que tinha dívida impagável, ele suplicou para o senhor, falou, eu não tenho como te pagar, não tem como, enfim. E aí o senhor perdoa ele. E aí nesse processo, ele sai da presença do Senhor e ele chega para um conservo dele que também devia uma determinada quantia, mas que era uma quantia bem pequenininha. E aí ele arrasta esse servo, fala, você vai me pagar, enfim, faz maior fervo e prende aquele servo. O Senhor dos dois, sabendo disso, ficou muito triste, chama ele e fala, poxa, o que você fez? Eu te perdoei pelo que você devia e aí você não deveria fazer o mesmo com o seu conservo? E aí lança ele fora, onde os verdugos o atormentam, enfim. Mas qual que é o exemplo para nós? Da mesma proporção ou da porção que você recebeu da misericórdia de Deus, exerça essa misericórdia para quem está do seu lado. Literalmente, se for teu marido ainda mais, se for tua esposa ainda mais. Mas para quem está do seu lado, no reino, na igreja, amém? A Bíblia fala que nós seríamos conhecidos pelo amor entre nós. Ela faz uma inserção nesse contexto, que nós seríamos pelo amor entre nós. Um exemplo muito claro de alguém que era profeta, que era de Deus, que não exerceu a misericórdia como Deus esperava é Jonas. Quem aqui conhece a história do profeta Jonas? Não é do Pinóquio, do Gepeto lá, que foi engolido pela baleia, amém? Mas ele, obviamente, teve um chamado de Deus para a sua vida, ele desobedece, ele não age prontamente com o que Deus tinha pedido. Enfim, acontece diversas situações, e aí ele profetiza sobre Nínive, que era uma das grandes cidades que existia naquele período, naquele tempo, e era uma cidade depravada, uma cidade assim, perdida mesmo. Só que quando ele declara e profetiza, todos os habitantes de Nínive, eles temem o Senhor e falam, meu Deus, vamos mudar. E aí eles proclamam um jejum, até os animais ficaram sem comer, gente. Alguém já deixou teu cachorro, gato de jejum? Eu já deixei. Mas enfim, deixou os animais de jejum, enfim, para buscar realmente a redenção, a misericórdia, o perdão de Deus. E aí, o que o profeta Jonas faz? Opção A, fica feliz, glória a Deus, aleluia. Opção 2, fica triste. Quem acha que é opção 1 ou opção 2? Ninguém acha nada, ninguém levantou a mão, não falou nada. Mas qual que é a resposta? Ele ficou irado. Ele falou para Deus, eu estou irado a ponto de morrer, mas peraí. Ele não foi lá com o objetivo de pregar e consequentemente pela pregação converter os corações. A Bíblia diz que Deus ele não se agrada com a morte do ímpio, mas antes que se arrependa dos seus pecados. Isso está no Antigo Testamento, inclusive em Ezequiel. Ou seja, a atitude de Jonas foi ir para um lugar, dormir bravo. Aí a Bíblia fala que Deus ele fez nascer uma plantinha ali onde ele estava, ainda fez uma coberturinha para ele. Fico muito curioso, no céu eu vou querer saber como foi essa planta ali que ele fez para cobrir a cabeça de Jonas ali, para fazer uma sombrinha, e a Bíblia fala que Jonas curtiu, obviamente, ele estava no sol, estava no deserto, tinha uma coberturinha ali. Quem gosta de ficar na sombra, no calor? Você está na sombra aqui, está um calor, né, gente, mas glória a Deus. E aí, nessa situação, Jonas 4:10, coloca para mim, por favor, Jonas 4:10, diz assim, tornou o Senhor a dizer, tem compaixão, falando para Jonas, você tem compaixão da planta que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre mão direita e mão esquerda, e também muitos animais? Ou seja, Deus falando assim para Jonas, peraí Jonas, você está com dó de uma planta, que eu fiz nascer em um dia, no outro morreu, e você não está com dó da grande cidade de Nínive e todo mundo que mora lá? É sério isso? Só que quando a gente lê isso na Bíblia, a gente fala, meu Deus, Jonas era nossa,
fariseu mesmo. Só que quantas vezes a gente se coloca na mesma posição que Jonas? A gente quer que a pessoa, ela realmente tenha a paga daquilo que ela fez. Não, é isso mesmo, tem que fazer isso. Só que quantas vezes o que Deus esperaria de nós era exercer misericórdia, se entristecer, porque provavelmente o Espírito Santo de Deus se entristece com isso. E um outro ponto, que a gente está caminhando para o final, em Lucas 23, 24, que é o nosso maior exemplo de tudo, em todas as áreas, em todos os aspectos, que é o nosso Senhor Jesus, o qual ele, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, ele se esvaziou, se tornou figura humana, semelhante a nós, e teve e sofreu morte de cruz, para que nós tivéssemos a redenção dos nossos pecados. Jesus, quando está na cruz, ele fala o seguinte, no meio dos dois pecadores ali, dos dois ladrões, ele fala, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O nosso alvo é Jesus, então a maturidade cristã é você exercer misericórdia, por mais que a pessoa pela qual você está exercendo misericórdia não se arrependa, não peça perdão. Algo que o nosso pastor ele tem falado muito, tem mexido comigo é, ninguém me deve nada. Se alguém fez algo contra você, não se arrependeu, não reconhece o erro, infelizmente há uma consequência que ela vai ter, mas para com você e com Deus e no seu coração, exerça misericórdia. Entenda que talvez a pessoa, um outro exemplo bem simples, às vezes você está no trânsito, às vezes alguém te fechou, às vezes alguém está irritado, e infelizmente é uma tendência nos dias de hoje, né? A pessoa está irritada no trânsito, e sei lá, você fez algo sem querer, a pessoa começa a xingar, a brigar. Às vezes essa pessoa está tendo um dia péssimo, às vezes teve um problema na família, às vezes você não sabe. Não seria muito melhor exercer misericórdia em determinadas situações? Sim ou não? E é um dos frutos do Espírito, a benignidade. Então esse texto que eu mencionei, né, Lucas 23, 24, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E para a gente finalizar, queria pedir para o louvor voltar, por gentileza. Tiago 2,13. Tiago, ele fala o seguinte, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos ler junto esse? Está na tela? 1, 2, 3 e... Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Ou seja, outros milhares de versículos que embasam totalmente essa questão de você exercer misericórdia. Porque você olha o cisco que está no olho do teu irmão e não tira a trave que está no teu. Tira a trave que está no teu e aí depois você ajuda teu irmão. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo, como eu disse, em todas as áreas. E o que a gente vê é ele comendo com diversos tipos de pessoas, exercendo, obviamente, influência sobre eles, mas gerando essa misericórdia de Deus. Então imagina se nós, aqui nessa cidade, na Fazenda Rio Grande, nós começarmos a exercer esse nível de misericórdia. Eu tenho certeza que a forma que a gente vai conquistar essa cidade é através do amor, através da misericórdia, através de as pessoas lá de fora verem o que existe aqui dentro e desejarem, ansiarem também. Então nós precisamos cada vez mais construir esse ambiente, porque a tendência desse século, que a gente vê em várias pesquisas, vários estudos, é cada vez mais as pessoas se isolando, mais as pessoas se afastando para justamente não terem conflitos, e os conflitos são o que geram você exercer misericórdia, o perdão, o amor. Então eu queria, primeiro de tudo, fazer uma oração com você, que talvez está vindo aqui pela primeira vez. Talvez você nunca tenha confessado, reconhecido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E essa é a oração mais importante que você pode fazer na sua vida, é entregar tudo a Ele. Por mais que você não entenda tudo, mas é confiar, é você se jogar mesmo sem saber o que vai acontecer. A fé é uma certeza. Então quando você confessa com a boca e você crê no seu coração que Jesus Cristo morreu por você e ressuscitou, e você reconhece que precisa dele, você nasce no seu espírito e aí uma nova história começa.
Isso é a partir de uma oração que eu quero que você repita assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu te reconheço como meu Senhor, Senhor e Salvador. e Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E libero perdão para todos que pecaram contra mim. Espírito Santo de Deus, vem habitar em mim. A partir de hoje, eu escolho viver a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus.